Doutor Elton tá com a gente, doutor Elton Fernandes. Vamos falar de um assunto chato, mas é importante falar desses assuntos para a gente saber os nossos direitos. Sobre a mudança dos planos de saúde para 2018. E são muitas, né? Bastante coisa está chegando aí, Kátia. Aliás, tem uma mudança no Congresso que quer se fazer na lei dos planos de saúde. É importante falar para a população para pressionar o seu deputado. É verdade. Porque eles querem reformar a lei e isso vai fazer com que a gente volte a alguns anos. A gente vai retroceder muitas décadas no avanço à saúde e na garantia de que todo mundo tem que ter acesso. O triste é que eles sempre pensam na parte da gente para retroceder e na deles para avançar, Sim, né? sem dúvida alguma. Até porque me parece que os deputados têm um plano de saúde que é ilimitado. Né? Então. Eles podem usar livremente e pedir reembolso para a Câmara. Quer dizer, são as incongruências de um Brasil. Né? Eu acho que e a gente fala muito em igualdade, a gente vai ter um país de fato de igualdade quando os nossos políticos usarem a saúde pública que eles oferecem para o seu povo, assim como as escolas públicas, todos os serviços públicos, porque assim eles começariam a pensar. Se eles precisassem pegar a mesma fila que todo mundo para o Sistema Único de Saúde, com os filhos deles doentes e tudo mais, a história seria diferente. Sem dúvida. Sabe que uma vez eu estava em Portugal e o Tony Blair, o primeiro-ministro, usou o serviço de saúde português e eles ficaram assim encantadíssimos. De queixo caído, né? Porque o primeiro-ministro britânico estava em Portugal e usou o sistema Tony público Blair de saúde. não ia pro trabalho dele de bike? É verdade. Eles usam, gente, não tem carro particular, carro blindado. Não, eles vão de condução mesmo. Exatamente. Ou não quer ir de ônibus, não quer ir de metrô, vai de bicicleta. Exatamente. E é isso que devia acontecer aqui também. Bom, vamos para as dúvidas que surgiram? Vamos ver a primeira de quem é da Suelen. Tenho um problema de visão e preciso pagar injeções regulares que são aplicadas no meu olho. Ouvi dizer que agora isso se tornou obrigatório. A partir de quando posso solicitar ao meu plano de saúde? A Suelen tem toda a razão, Kátia. De fato, agora os planos de saúde têm que cobrir algumas doenças maculares do olho. Né? E aí, claro, essa cobertura ela está implantada a partir de 2 de janeiro de 2018. Então, 2 de janeiro de 2018? A partir de 2 de janeiro, a Suelen pode fazer a requisição e o plano de saúde dela vai ter que pagar tudo isso. Agora, a Suelen, que já pagou essas questões todas, não é porque está na lei que antes a gente não tinha cobertura. Na verdade, assim, daqui para frente é incontroverso. Solicitou, o plano cobre. Para a Suelen, que já está fazendo a utilização e pagando, ela pode reclamar disso. Mas eles pagam retroativo? Ela vai ter que entrar com uma ação judicial eventualmente, reclamar no PROCON, procurar um advogado às vezes, vai procurar a OAB se ela não tiver, defensoria pública eventualmente, mas ela tem direito de reclamar do que ela já pagou. Mas daqui para frente, 2 de janeiro para frente, ela não tem que gastar mais R$1 com isso. Mais nada, tá? Nada. Vamos ver mais uma? Fabiana, o novo rol da ANS contempla a cobertura de remédios? Estou grávida e preciso tomar anticoagulante por toda a gravidez. Está difícil pagar a mensalidade do convênio e também os remédios. Essa é uma questão sempre que surge. Fabiana, veja só, do ponto de vista jurídico, os tribunais têm dito que você tem sim direito a receber medicamentos do seu plano de saúde, ok? Mesmo aqueles de uso domiciliar, mesmo aqueles de uso em casa. Veja, Kátia, é muito mais barato ao plano de saúde pagar o remédio, pagar o anticoagulante da pessoa, do que deixar ela ser internada muitas vezes. Mas eles não pensam nisso. Muitos dos planos de saúde falam assim, eu não vou cobrir, mas tem direito, pode fazer uma reclamação, porque tem sim que fazer a cobertura disso. Mas seria mais inteligente para eles, porque é mais econômico. É mais econômico para eles. O paciente não vai ter que ficar internado, a quantidade de complicações é menor, não é? Para todo mundo é muito mais vantajoso. O SUS também tem que fornecer, é importante dizer isso. Não só os planos de saúde, Não só os planos de saúde, mas claro, tem plano de saúde, pode demandar isso contra o plano e deixar o SUS para quem de fato não tem nem essa condição. É verdade. Vamos ver mais uma? Adelino, essas novas coberturas vão encarecer o plano de saúde? Estou sufocado pelos reajustes anuais que estão sendo aplicados no meu contrato e se encarecer ainda mais, tenho medo de não conseguir pagar. Eu acho que não, Kátia. Acho que assim, a preocupação do Adelino é muito justa. Porque, quais são as novas coberturas? Veja só, a gente tem uma série de quimioterápicos, ok? Que vão ter que ser cobertos a partir daqui. Então, quimioterapias orais serão cobertas. A gente tem exames hepáticos que vão ser cobertos. A gente tem alguns exames genéticos também entrando no rol. Que legal. Tá? Então, alguns exames genéticos também vão ter a cobertura a partir daqui. E, claro, tem também algumas questões específicas de cirurgias. Então, algumas cirurgias, sobretudo para mulheres, por exemplo, algumas cirurgias que antes não eram cobertas e que a medicina evoluiu para que pudesse fazer a cobertura disso, tá? Mas o impacto desse novo rol é muito pequeno. A ANS estimou que era menos de 1% de impacto financeiro. Então, já tem subido muito os planos de saúde. Talvez até esse ano subiu tanto para justificar esse incremento. Não acredito que tenha que subir mais. Mas
eles não podem se valer dessa possibilidade de aumentarem indevidamente? Eles podem sempre tentar. Veja, o que a Justiça tem dito hoje é o seguinte: o reajuste da INS para o plano individual ou familiar é um termômetro do setor. Então, se o plano de saúde dessa pessoa, seja empresarial ou seja o coletivo por adesão, né, ver essas entidades que existem hoje, subir muito, você pode entrar com uma ação questionando isso. Ah, legal. Tá? Então, seja empresarial ou coletivo, subiu muito o plano de saúde do reajuste anual. Não estamos nem falando de faixa etária para Adelino. Estamos falando do reajuste que todo ano é aplicado a todo mundo. Eu posso fazer esse questionamento também. Agora, onde que a gente, porque no plano de saúde a gente não vai ter, né? Essa lista dessas novas coberturas, onde a gente pode ver? No próprio site da INS tem, ok? E está lá agora, nesse momento, bem estampado isso das novas coberturas. Tendo a cobertura no rol, solicitando e o plano de saúde dizendo que não paga, não precisa procurar advogado, não precisa procurar PROCON, faz uma reclamação na ANS primeiro, ok? Tá. Não cobriu, a ANS não deu jeito nessa situação, aí eu vou adotar meios legais. O legal, gente, é a gente entrar no site da ANS, imprimir essa lista, deixar junto com os nossos documentos, caso a gente precise, porque depois chega na hora, quando alguém está doente, a gente não se atina a isso, né? E aí a gente fica com ali certinho todas as novas coberturas. Exatamente, né? Porque ninguém deve ser enganado por isso. É verdade. Vamos ver mais uma? Caroline, o fato do meu plano de saúde ser bem antigo impede a aplicação dessas mudanças no meu caso? Preciso mudar o plano para ter direito às novas coberturas? Não precisa disso, tá? Até porque mudar o plano de saúde só vai fazer com que a pessoa pague 20% mais. É verdade. Então, assim, não precisa fazer essa alteração é uma bobagem. O que a Caroline tem que entender é: todo mundo tem direito às mesmas coberturas. O plano de saúde, ele tem a mesma cobertura para todo mundo. Seja um plano novo, seja um plano antigo, regulamentado ou não. A cobertura é a mesma. Não faz diferença. Porque não faz diferença. O que muda, Kátia, é rede credenciada. Um vai ter direito a um hospital X, outro a um hospital mais simples. É isso que muda, mas a cobertura é a mesma. É a mesma, né? Tá? Não muda. Vamos ver mais uma, a última? Sandra, tenho esclerose múltipla e faço uso de um remédio que não tem mais surtido o efeito desejado. Quero ter acesso aos novos remédios aprovados, mas vi que eles estabeleceram alguns critérios. E se eu não preencher todos os critérios para o medicamento, o que eu faço? Essa é muito comum. O que acontece é o seguinte: além de ter acesso ao medicamento, vem a Agência Nacional de Saúde às vezes e fala assim: não, mas para ter acesso a isso, você vai precisar então preencher os seguintes requisitos. Se enquadrar nisso, né? Nesse requisito, nesse. O que se entende hoje é o médico de confiança do paciente quem define essas questões. Então, ninguém pode, se o médico do paciente prescreveu, justificou, tem que ser esse e vai ser esse. Ninguém pode intervir nessa questão e mudar isso. Agora, é bom lembrar, gente, que a lei é essa. A gente sabe que nem todo mundo segue a lei. Exatamente. Então, a gente tem que estar bem informado, sabendo dos nossos direitos. E aí, o doutor Elton falou bem, não precisa contratar um advogado, abrir processo. Faz uma denúncia no site da ANS. Exatamente. E aí, você por ali já vai ter resolvido. Se, porventura, não resolver, aí constitui um advogado. Porque a pessoa que não tem condição tem que procurar a Defensoria Pública. Sim. No estado de São Paulo, a Kátia pode, inclusive, procurar a OAB para a OAB indicar um advogado dativo, tá? Ótimo. Tem alguns critérios, claro, né? Não é qualquer pessoa, tem que ser pobre de fato, mas ninguém tem que deixar de lutar por um direito. E nem pode. Nem pode. Se a gente quer ter um país diferente, então para resultados diferentes, atitudes diferentes. Exatamente. Atitudes iguais, resultados iguais do que a gente está tendo. O que a gente está tendo a gente não quer, né? E sabe que esse rol de procedimentos que está entrando se deve a muito à judicialização. As pessoas entraram tanto na justiça para reclamar, né? E a ANS acabou incorporando isso tudo, então. Ainda que cá entre nós uma porcentagem mínima de pessoas que abrem um processo. Sim, muito pequena. As pessoas ainda têm medo, têm receio, o plano de saúde vai me perseguir, o que vai acontecer comigo, e é um receio infundado, isso não ocorre na prática. Gente, se cada um de nós soubesse direitinho a força e o poder que tem em mãos, a situação não estava como está, não é? Tem que exercer o direito. Tem mesmo. E é uma obrigação da gente. Sim, exatamente. Né? Saber dos nossos direitos e ir atrás para que eles sejam enquanto seguidos, cidadão, né? para civilizar mesmo o país, as empresas e tudo, para todo mundo respeitar a lei. Para limpar geral é só assim mesmo. Exatamente. Olha, eu vou passar aqui o site do Dr. Elton Fernandes, que é o www.eltonfernandes.com.br. Lá você também tem várias orientações sobre os seus direitos e os seus deveres, né? Mas aqui a gente está falando de direitos principalmente em relação aos planos de saúde e ao Sistema Único de Saúde também, o que é seu de direito. Então, entre lá e se informe cada vez mais. Obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre Kátia, bom muito tê-la obrigado. aqui.